Fazer um pouco da sua parte, e aqui o senhor, como um habitante da região da Amazônia, não acha que o senhor teria também a sua parte para fazer, assim como a China tem, os Estados Unidos têm, e o senhor, dentro da pequena contribuição que o senhor pode fazer? É pergunta muito, diga assim, desculpa de responder, mas é uma pergunta para mim que ela vem muito, é uma perguntinha muito pequenininha, porque vocês não entenderam ainda o quanto nós fizemos aqui, o quanto nós fizemos de bem pelo meio ambiente. Quando eu tenho mais da metade da minha área preservada, sem produzir, para gerar essa tal, eu pergunto o que os outros fazem. Eu pergunto assim, o que você faz? Eu devolvo a pergunta dizendo o que você faz, qual é a tua contribuição para com o meio ambiente? Qual é a contribuição dos ambientalistas para com o meio ambiente? Qual é a contribuição dos governos europeus para com o meio ambiente? Por que eles não mudam aquela matriz energética de vocês? Por que não muda a matriz energética da Europa, de um modo geral? Então, qual é a contribuição que dão lá para emitir, para reduzir a emissão de gases poluentes? Então, essa é a pergunta que eu faço. Eu estou fazendo a minha parte, companheiro, mas muito bem feito. Se todo mundo fizesse o que os produtores brasileiros fazem, o mundo seria outro, com certeza. Porque nós não emitimos poluente que nem vocês emitem. Eu digo assim, nós não emitimos. Aqui tem empresas da Noruega, na Amazônia, aí, explorando minério, fazendo regaço. Fazendo regaço e ninguém fala nada. E é essa mesma empresa que nos mete o pau. Esse mesmo governo norueguês que mete o pau, que critica o meio ambiente, que fala em sustentabilidade, vai ver nas indústrias que eles têm aí explorando minério, ver se são sustentáveis. Então é utopia ficar esse negócio aí, não, sabe? Eu acho que isso aqui é uma coisa assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Sabe? Então essa conversa não é legal. Faço o que eu digo, eu faço minha parte. Eu faço minha parte muito bem feita. O ponto é que o agricultor não tem que dar satisfação sobre o que ele tem feito para o meio ambiente. O agricultor tem a nobre função de produzir comida, de produzir alimentos para a sociedade. E eles cumprem essa função muito bem. E no Brasil, eles cumprem essa função. Anselmo, tá bom o som? Tá ótimo, Cogos. Pode continuar. Então, no Brasil, o agronegócio cumpre essa missão nobre de alimentar a sociedade de maneira heróica. Porque eles têm toda a esquerda contra eles, eles têm pesadas regulações, impostos, incertezas macroeconômicas pesando contra eles, eles têm a insegurança no campo, lamentavelmente, contra eles, e ainda assim eles cumprem muito bem a sua função. Aí eu me pergunto, Anselmo, qual é a lógica, por exemplo, de chegar para um médico e falar, escuta, qual é a sua contribuição para a exploração espacial? Cara, ele é médico, ele já cumpre a função dele de salvar vidas. E o agricultor já cumpre a função dele de alimentar, então por que ele tem que contribuir para o meio ambiente, ou para a medicina, ou whatever? Agora, é claro, nós não podemos ser só bons profissionais, temos que ser bons cidadãos também. Isso significa o quê? Que um agricultor ou qualquer outra pessoa de qualquer outra profissão não pode agredir a propriedade alheia. Então ele não poderia jogar dejetos poluentes no terreno do lado. Isso já é uma obrigação para com, digamos assim, o meio ambiente. Agora, o que querem que o agricultor faça? Querem que ele abdique da sua produção? Querem que ele deixe de alimentar a sua família, de alimentar as famílias dos outros, que é o que o agricultor faz? É um absurdo obrigar o agricultor a ter não sei quanto por cento da área preservada. O terreno é dele. A propriedade privada é dele ou é do governo? Ele tem que produzir o que ele achar melhor ali, acabou. Se você quiser preservar um terreno, você compra o terreno e preserva. Ninguém te proíbe de fazer isso. Às suas custas. Então eu sou contra essas regulações ambientais. A matriz aí, né, claro, o agricultor também não tem obrigação de conhecer política econômica a fundo, né? É a mesma coisa que você chegava num concurso de Miss, chega para as coitadinhas da Miss ali, pergunta, Miss fulana, qual a sua opinião sobre a geopolítica do Oriente Médio? Cara, a função dela não é essa, a função dela é ser bonita e simpática. É uma Miss. Então, é claro, o agricultor não tem obrigação de entender de economia da energia na Europa. Mas o grande erro da Europa é querer ser ambientalista. É querer substituir a sua matriz energética nuclear e térmica por um negócio sustentável que não funciona. Aí fica na mão da Rússia, aí fica na mão do Biden, aí fica na dependência desses caras. Então, a pauta ambiental ela está sendo instrumentalizada politicamente para destruir a soberania dos países e destruir a produção econômica dos países.
De todas as pautas, eu diria que o meio ambiente é das menos urgentes que existem. A economia é muito mais importante. Anselmo, a pauta ambiental, esse ecoterrorismo, é uma das coisas mais falaciosas que existem na história da humanidade. Eu vejo sistematicamente, cronicamente, em toda a minha vida, aliás, nos últimos 50 anos, você tem notícias catastróficas que o homem está destruindo o meio ambiente de 5 em 5 anos, e aí tem uma previsão catastrófica de que os gelos do Ártico vão derreter, que a camada de ozônio vai se dilacerar e todo mundo vai morrer de câncer de pele, os oceanos estão aumentando sistematicamente o nível de água, as cidades costeiras como Rio de Janeiro, Nova York vão ser engolidas, ou seja, uma série de catástrofes que não acontece nunca. Isso tudo tem um lobby exatamente econômico, dos interesses da Europa, que já desmatou toda a sua floresta, e tem interesses no solo amazônico aqui no Brasil, e interesse nas riquezas do solo amazônico, que deveria ser oferido ao povo, sobretudo da Amazônia. Então é uma coisa idiota. E quando alguém vai falar do agronegócio, que está destruindo o meio ambiente, o agro no Brasil, ele ocupa menos de 1% das terras cultiváveis aqui, por exemplo, menos de 1%, por exemplo, da própria Amazônia. E é ambientalmente extremamente sustentável, não precisa de queimada, não precisa de nada. E com menos de 1%, o agronegócio, ele alimenta 2 bilhões de pessoas no mundo. O Brasil é o país que mais dá de comida para esses safados europeus, para esses safados alemães, para esses safados europeus, para vir uma repórter, uma jornalistinha dizer o que você está fazendo pelo meio ambiente. E ele tem toda a razão de dar esse tipo de resposta. Porque o agro é um negócio autossustentável, é um negócio ambientalmente, ecologicamente corretíssimo, não prejudica nada. Mas aí, eles vêm em cima do Brasil. Porque é um país, entre aspas, de terceiro mundo ainda, é um país em desenvolvimento, aquela coisa do Stefan Zweig, é o país do amanhã, mas o amanhã nunca chega. Mas por causa de governos de esquerda do PT, que também demonizam o agronegócio. Ou seja, a gente é um país paradoxal, é um país que alimenta o mundo inteiro, 1/4 do mundo inteiro é alimentado pelo agronegócio brasileiro, e é um país que é tratado como um país subdesenvolvido, em grande medida, porque a sua população é subdesenvolvida, porque os seus governos sucessivos de esquerda, sobretudo os últimos 20 anos do governo de esquerda, não sabe administrar a riqueza do Brasil. Aliás, sabe, né? Sabe colocar no próprio bolso, no bolso do deputado, de presidente de partido, de empreiteiro, e no bolso dos seus próprios dirigentes, a saber do próprio presidente da República, que estava na cadeia até ontem. Então, as previsões catastróficas, ecologistas, assim, estão todas registradas num filme que eu sempre gosto de indicar, que é Uma Verdade Inconveniente, do Al Gore. Todas as previsões catastróficas que foram feitas nos últimos 20 anos, nenhuma deu certo. Esse filme foi aplaudido, ganhou não sei o que lá, prêmio de Cannes. Nenhuma das suas previsões catastróficas deu certo. Assim como nenhuma das previsões catastróficas ambientalistas, ecoterroristas, nada deu certo. Nada se confirmou. Ou seja, isso é ciência tirada do sovaco para a Europa querer colonizar o Brasil e criar uma pauta fictícia e ensinar isso em escolas e universidades e jogar em papers acadêmicos completamente esdrúxulos e criar uma narrativa para demonizar certas pessoas, demonizar certas instituições e priorizar outras. Priorizar a ONG, que ganha dinheiro com esse tipo de coisa, com a exploração desse negócio, com a exploração do solo amazônico, com a exploração das pessoas da Amazônia e com a demonização do agronegócio brasileiro, cujo agronegócio europeu não faz frente, não é 1/5 do agronegócio brasileiro. Então, eles querem, exatamente, prioridade para os seus negócios, demonizando o agronegócio e a agropecuária brasileira. É tudo business, é tudo negócio. E como é uma coisa completamente abstrata, que sai do sovaco de pseudocientista que está exatamente mancomunado com instituições financeiras e com a União Europeia para ferrar o Brasil, vem dizer isso. Então, tem que mandar plantar batata. Jornalistinha, pseudo-cientista, querendo dar uma de gostoso para empresário de agronegócio, tem que mandar plantar batata, porque é uma pauta completamente abstrata, completamente falaciosa e completamente tendenciosa. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.